Sejam bem-vindos ao encontro desta semana com o tema Escolhas Conscientes aqui no Espaço do Ser Mulher. Então, já dei as boas-vindas a quem está assistindo aqui ao vivo, agora para quem está assistindo a gravação. Eu vou falar sobre esse tema que é muito importante para a gente se perceber no nosso dia a dia. E eu já quero começar com esse tema falando, dividindo cada uma dessas palavras, né? Escolhas conscientes. Que são escolhas? Escolhas é tudo aquilo que a gente faz. A gente faz escolhas o tempo inteiro. Então, eu escolhi qual a roupa que eu ia usar, eu escolhi qual brinco que eu ia usar, eu escolhi o batom, eu escolhi se eu ia colocar qual a cor da minha calça, eu escolhi onde eu ia sentar, eu escolhi o que ia estar aqui ao meu lado, eu escolhi o que eu ia jantar, eu escolhi o que eu ia almoçar, eu escolhi o que eu tomei de café da manhã, e a gente faz escolhas o tempo inteiro. Mas muitas vezes nós fazemos escolhas, mas nós fazemos escolhas de forma automática. Então, automaticamente eu fui e eu falo, gente, o que que foi mesmo que eu tomei de café da manhã? O que mesmo que eu almocei? Porque existem escolhas que você faz automaticamente. Quando você pensa, não estava presente, consciente ali para fazer essas escolhas. E hoje o tema está pedindo para que nós possamos fazer escolhas conscientes, presentes. Então, assim, o que que eu posso tomar de café da manhã? Se de repente, o que que o meu corpo quer comer no café da manhã, por exemplo? Será que o meu corpo todo dia quer café, pão, manteiga? Será que o meu corpo quer todo dia leite? Será que o meu corpo quer uma fruta um dia? Será que não só o meu corpo, mas será que eu quero, de repente, hoje eu queria algo mais doce? Queria comer uma coisa salgada. E essas escolhas, eu estou falando de uma forma, né, simbólica, mas e de uma forma do que a gente faz no dia a dia, mas a gente também faz escolhas que são grandes chaves para a nossa vida. A gente escolhe coisas que podem mudar completamente a nossa vida. Então, quando eu faço uma escolha de mudar de trabalho, quando eu faço uma escolha de mudar de casa, de repente mudar de carro, de uma escolha de repente falar, eu não vou, eu vou me afastar dessa pessoa, ou de repente eu vou fazer, eu preciso me aproximar mais dessa pessoa. E essas escolhas conscientes, elas precisam vir de um lugar de pausa. E eu coloquei aqui nessa parte da arte que está aqui para vocês. Escolhas conscientes nascem de um lugar, de um coração em paz. Então, se eu estou com raiva, possivelmente a minha escolha não vai vir de um lugar de paz. Se eu estou triste, se eu estou ansiosa, se eu estou com qualquer sensação pesada, essa escolha não vem de um lugar de paz. E possivelmente ela também não vai te trazer paz. E o que normalmente a gente precisa, é importante a gente se perceber, mas normalmente a gente precisa fazer uma pausa. Tô com raiva? Vou fazer uma escolha com raiva? Eu vou respirar. Não, eu vou pausar e vou respirar. E vamos fazer isso agora. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E essa pausa ajuda as nossas ideias a se organizarem melhor. Se eu tô com raiva de alguém e eu for falar com a pessoa, certamente eu vou falar aquilo que eu não quero falar, que eu não queria. Podendo magoar a pessoa e também podendo me sentir culpado por ter magoado alguém. Então, essas escolhas conscientes desde as coisas mais pequenas, mais rotineiras, até as coisas mais importantes da nossa vida,
é importante que a gente busque esse lugar de consciência. E eu vou falar um pouquinho sobre consciente, né? O que que é estar consciente? E vocês escolheram estar aqui, ou assistir aqui ao vivo, ou escolheram por algum motivo e às vezes vocês nem sabem o porquê, abrir essa gravação para poder assistir, porque nós somos, a nossa mente, ela tem várias camadas. Então pensa que a mente, vamos visualizar a mente como se ela fosse várias gavetas. E aí tem as gavetas de cima, que são as gavetas mais acessíveis. Normalmente a gente coloca aquilo que a gente usa mais. E a gente usa essa gaveta ali, ela é uma gaveta que ela tá sempre movimentando, tá sempre ali tirando mais coisas, sai uma coisa, entra, tá se movimentando. Essa primeira gaveta de cima normalmente é assim. E a gente vai considerar isso. A segunda gaveta, você talvez não se movimente tanto. A terceira gaveta ali também não tem tantas coisas que são usadas no dia a dia. E tem ali aquela quarta gaveta que você nunca abre. A nossa mente, ela tem essas gavetas. E eu vou começar de baixo para cima. Existe uma gaveta, a mais baixa, aquela que fica guardada, que fica escura, que você quase nunca abre, mas ela tá lá. E ela tem vários conteúdos. E na nossa mente, essa gaveta, essa última gaveta, é a gaveta que é chamada também, né? Eu vou trazer aqui um conteúdo explicativo que também está dentro do método cardinal, quero reforçar aqui, quero trazer, honrar esse conteúdo que eu recebi através do método cardinal. Essa última gaveta, ela traz uma informação que se chama inconsciente coletivo. Eu não vou explicar ainda, até porque, e assim, não procurem não se atentar. O que que é? Deixa eu anotar. Procurem só perceber como que isso mobiliza em você. Não precisa. Depois, se você quiser saber de cada um, eu te mando, não tem problema. Mas nesse momento, saiba que aquela última gaveta, aquela fechadinha, escurinha, que você quase nunca abre, chama inconsciente coletivo. E o inconsciente não está consciente. Coletivo é tudo aquilo que a gente guarda na nossa mente que vem dos lugares normalmente onde a gente. Então, assim, eu trabalho como engenheira. Muitas vezes eu carrego ali naquele inconsciente coletivo tudo aquilo que os engenheiros acreditam. Ah, eu sou faxineira. Eu carrego ali tudo aquilo que todos os faxineiros carregam. Ah, eu sou professor, eu sou qualquer coisa. Ou às vezes eu sou dona de casa e eu tô ali trazendo. Então, eu tô falando por profissões, mas aqui a gente fala de vários tipos de aspecto. E essa gavetinha tá lá. Tem uma gavetinha que está um pouquinho mais acima, que é uma outra gavetinha da nossa mente, que é o inconsciente. O inconsciente, ele traz informações da família, por exemplo. Então, do que aconteceu na sua família antes, muitas vezes, de você nascer. Para quem acredita em vidas passadas, também das suas experiências de vidas passadas, que está ali nessa gavetinha do inconsciente. Essa é a gavetinha muito que a gente usa em constelação, que a gente abre ali quando a gente vai fazer constelação, que são aquelas informações guardadas ali e que a gente vai olhando e vai organizando. Fala, opa, peraí, deixa eu ver essa gaveta aqui. Ah, mas esse item aqui, essa meia, já eu não usa mais, não cabe no meu pé. Eu tiro a meia. Então, de uma forma simbólica, a gente vai organizando essas gavetinhas. Subindo mais um pouquinho, existe uma gaveta que é muito. é, Às vezes ela toma às vezes uma gaveta ela equivale por muitas gavetas, que é o subconsciente. O subconsciente traz as memórias da nossa infância. Tudo aquilo que aconteceu na sua infância está lá, guardadinho no subconsciente. E aquela gaveta que está mais próxima de nós, que a gente utiliza no dia a dia, é a gavetinha do consciente. Então, o que é importante aqui? Quando eu for fazer uma escolha,
O ideal, lógico, se eu vou fazer uma escolha dentro de uma constelação, eu vou escolher abrir as gavetinhas mais baixas. Agora, se eu estou vivendo no meu dia a dia, eu vou escolher abrir a gaveta do que é consciente para mim. O que que é consciente para mim? Consciente para mim é que o meu cabelo, o que que eu tô vendo? Vamos olhar aqui por imagem. O que eu vejo no meu rosto, no meu cabelo, nas minhas mãos, tá tudo consciente. E quando eu falo de emoções, eu tenho consciência que algumas coisas simples me traz uma raiva. Às vezes, do nada, traz uma irritação. Então, eu tenho consciência da irritação. Então, se eu estou irritada, se eu estou consciente que eu estou irritada, eu não, eu escolho não escolher agora. Porque não escolher também é uma escolha. E aí eu paro e falo: opa, deixa, deixa eu pegar a minha gavetinha aqui, da minha escolha consciente. Então, eu estou vendo: oh, peraí, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se de repente eu deixar uma torneira aberta e o tanque fechado, esse tanque vai transbordar. Eu estou consciente, estou vendo aquela água ali enchendo o tanque e eu vou fazer outra coisa, não estou presente, aquela água vai transbordar. Isso é consciente. Só que muitas vezes eu faço escolhas a partir das gavetinhas lá de baixo. Então, na minha infância, por exemplo, digamos, né, um exemplo. Na minha infância, eu tinha dificuldade para fazer determinada coisa. Eu já passei da infância. Às vezes, eu já até sei fazer aquilo. Mas eu, na vida adulta, eu nem tento. Porque tem algo em mim dizendo que, né, que tá falando: ó, não vai dar certo. Olha, você não consegue. Ou não tá legal. E aí, essas gavetinhas de baixo, apesar da gente não estar consciente abrindo e falar assim: puxa, isso daqui, essa memória que está vindo aqui para mim agora, não é consciente, não é de agora. Isso aqui, essa sensação, essa vergonha que eu estou sentindo nessa situação, sendo que não tem nada aqui que possa me deixar com vergonha, essa vergonha aqui não é de agora, não. Então, se eu estou presente e conectada, eu consigo perceber. Eu consigo fazer minhas escolhas. Eu consigo perceber que de repente eu estou comendo demais. Eu consigo perceber que de repente eu estou bebendo demais. Estou comprando demais. Eu falei sobre isso no fechamento do último encontro. E um aspecto que é importantíssimo e é o aspecto que vai direcionar a nossa prática de hoje é que muitas vezes, né, eu fui falando de algumas camadas que são nossas, internas, e essas camadas elas se organizam nessa prática. Principalmente na prática de pausa, de respiração, quando você pausa, quando você respira e você consegue estabelecer. Mas é muito importante que a gente blinde, que a gente proteja a nossa energia, tá? Então, assim, às vezes eu faço escolhas automáticas porque tem aspecto, tem gavetinhas minhas, tem aspectos meus, tem coisa na minha cabeça que por mais que eu já te tenha entendido, eu não consigo fazer diferente ainda, mas eu preciso também, agora numa outra camada, depois que eu olhei minhas gavetinhas ali e que tá tudo certo, mas eu ainda não reconheço muitas vezes aquilo que está me incomodando agora são pensamentos, emoções e sentimentos de pessoas que estão ao meu redor. Então, é muito importante que a nossa energia esteja protegida, mas eu vou falar uma coisa importante quando a gente fala de proteção energética. Quando nós falamos de proteção energética, muitas vezes a gente leva para um aspecto do tipo: eu tenho alguma coisa que quer me atacar, eu preciso me proteger. Na estrada do ser, a gente não foca em se proteger de ataques. Esse não é o foco que a gente quer.
O foco da estrada do ser é eu existe um espaço a mim, ao meu redor, um círculo ao meu redor, que é sagrado, que é o meu círculo, que são os meus é, limites, né? Então, daqui desse círculo ninguém passa, e eu preciso estar com esse círculo bem limpo. Eu preciso estar com esse círculo, que é o que a prática traz, ativado. Eu preciso que ele esteja fechado e que só entre para cá aquilo que fizer sentido para mim, aquilo que eu escolher como uma escolha consciente que entre e venha fazer parte da minha vida. Mas muitas vezes, e aí a gente vai entrar num aspecto, mas podem ser vários, muitas vezes a gente fica aqui, ó, de coração aberto, querendo ajudar, e a gente deixa aqui nosso círculo aberto. E a prática que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente pratica aqui na Estrada do Ser, e que é uma prática que ela vem de vários estudos que eu já fiz, vários cursos que eu já fiz, então foi vindo de uma forma, e eu vou trazer como que se apresenta aqui na Estrada do Ser, para que a gente possa ativar esse cone ao nosso redor de luz, para que só entre aquilo que fizer sentido para nós. Para que aquilo que não faça sentido para nós se mantenha afastado de nós e não nos enxergue, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente perceber que às vezes fala assim, não, eu estou em uma situação de perigo, estou em uma situação de perigo, e às vezes a gente não tá. Às vezes, lembra das gavetinhas? Estou em uma situação de perigo. Às vezes você não tá, mas o seu inconsciente, as suas gavetinhas de baixo ficam ali. Não tá protegida, você tá em perigo, tá em perigo, tá em perigo. E muitas vezes isso é muito ruim para o feminino, porque o sustentar o alerta no masculino para um homem é muito mais fácil. Tô de olho aberto, tô aqui, ó, sustentando. E para a mulher, ela pede essa leveza maior. Se uma mulher ela fica em estado de alerta durante muito tempo, ela pode desenvolver síndrome do pânico, né? Isso pode contribuir, não é um único fator, mas isso pode contribuir com algum desequilíbrio nesse aspecto, no aspecto físico e mental, isso é importante. E reforçando novamente aqui, já falei no último encontro, existem situações em que sim, você precisa de acompanhamento psicológico. Sim, você precisa de atendimento psiquiátrico. E isso não te torna menor do que você é. É importante para você. Esses movimentos que nós fazemos aqui, ele é como se fosse, eu falei sobre um apoio ali, de repente, no dia a dia, para que você possa se fortalecer, mas existem momentos na nossa vida em que a gente precisa parar e fazer exclusivamente para nós. Aqui a gente faz em grupo. Tem movimentos que você precisa fazer individualmente. Isso é muito importante a gente observar, tá? Então, eu quis trazer esse tema hoje. Aqui no Espaço do Ser Mulher, a gente não mergulha muito profundamente nos temas, a gente traz a consciência, a gente traz as informações que são necessárias, a gente traz práticas, mas é importante que a gente se perceba no dia a dia. Então, que essas escolhas conscientes, elas venham de um lugar de luz para nós. Então, como eu disse, às vezes eu tô com raiva, eu tô com medo, às vezes eu tô com raiva, mas às vezes é a raiva que eu acabei de chegar no ambiente, tá todo mundo com raiva, eu fiquei com raiva também? Pode acontecer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou colocar aqui uma imagem, que é uma imagem desse pilar de luz. Eu vou colocar aqui para a gente fazer essa prática final. Desculpa, não é o pilar. O pilar é uma outra parte. Esse é o cone de luz. E eu vou pedir para que vocês olhem aqui para a tela e vocês se percebam nesse, nesse lugar, onde à sua volta tem um círculo de luz, e essa luz ela sobe ao redor do seu corpo e ela vai afunilando para cima. E
Esse para cima é a luz que vem ao seu redor. Então, no seu dia a dia, todo dia antes de sair de casa, você pode ativar esse cone de luz. Você vai se imaginar dentro dessa luz, essa luz que vem lá do alto e vai passando ao redor do seu corpo, acalmando seus pensamentos, suas emoções, acalmando o seu corpo, sua energia, se equilibrando também. E mentalmente, ou para quem sentir também pode falar em voz alta, vocês podem falar: Eu estou blindada. E essa blindagem ela não vai te fechar para o mundo. Essa luz, ela vai saber o que é compatível com você, para que ela possa, para que venha até você, para que você receba, e ela vai repelir aquilo que não é para o seu bem maior. Esse cone de luz, ele blinda suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos, também da identificação com outras pessoas. Então, pode ser que você faça isso todos os dias de manhã, é importante fazer todos os dias de manhã, durante um período, porque depois a sua própria energia, você já vai conseguir integrar isso. E sempre quando você for a algum lugar que você sentir que está pesando demais, é importante você ativar novamente, se imaginar dentro desse cone. E mesmo que você não sim, não é obrigatório você sentir absolutamente nada. Às vezes você deixa de sentir incômodos que você sentia durante um tempo, durante sua vida, situações rotineiras, todo dia, toda semana. Isso pode ser que pouco a pouco vai diminuindo. E quando nós estamos dentro desse cone de luz, nós conseguimos ter escolhas mais conscientes. Respira profundamente pelo nariz, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Maravilha. Essa é a prática que nós estamos trazendo hoje. Quero agradecer a quem está assistindo aqui a gravação. E agora eu vou ficar com quem está aqui ao vivo. Grande beijo e até a próxima.